Olá, sejam todos bem-vindos a essa série de vídeos de estratégia comportamental que eu preparei com muito carinho para você. Para você que tanto falava, Carol, eu não consigo, Carol, eu não tenho hábitos, Carol, eu quero mudar e não sei como, Carol, parece que qualidade de vida não é para mim, então pronto. Eu resolvi aqui fazer vídeos e nós vamos numa sequência de vídeos onde eu começo acordando com você e eu vou compartilhar com você técnicas de que eu adquiri e comecei a ver benefícios na minha vida. Desse momento a gente vai para o trabalho, vai viver a rotina de casa, vai viver o ambiente de trabalho. Todas as possibilidades eu vou trazer aqui pensando de como você pode sim ter uma performance melhor, ter maior autocontrole e começar desde então trabalhar a sua autopercepção. Então, esteja comigo e seja muito bem-vindo. Olá, seja bem-vindo ao nosso quinto vídeo da série de estratégia comportamental. Se você está chegando aqui agora, não comece por esse vídeo, volta lá no primeiro, porque lá no primeiro vídeo eu acordei com você e a gente já começou um monte de estratégias ali para o seu dia ser maravilhoso. Já viemos até o trabalho, trabalhamos esse percurso, o processo de estar dentro do trabalho em si, como que eu posso ser diferente. E agora aqui esse momento é um olhar sobre emoções. A gente vai falar nesse vídeo sobre emoções, a sua e a do outro, né? A minha base de desenvolvimento humano é inteligência emocional. Eu desenvolvi essa habilidade e isso é maravilhoso e nos torna assim muito diferente. Sobre inteligência emocional, eu queria te dizer que se você tem ou não tem, não importa, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E uma curiosidade que eu vou te trazer aqui é que hoje são diferentes as pessoas que estão atuando dentro do mercado de trabalho que querem esse desenvolvimento dessa habilidade da inteligência emocional. Então hoje não tem sido tão relevante as pessoas que têm o QI, né? O coeficiente de inteligência elevado. Se ela não tem o coeficiente emocional bem trabalhado e desenvolvido, tem sim perdido seus empregos por conta disso. Tem até um estudo que fala que a cada 10 pessoas contratadas por habilidade técnica, 9 são demitidas por comportamento. Isso é muito sério. Então, o comportamento humano importa, sim, o seu comportamento importa, o meu comportamento importa. Diferente somos nós que queremos desenvolver essa habilidade da inteligência emocional. O primeiro pilar da inteligência emocional é o gerenciamento das emoções. Veja, gerenciamento das emoções. Tem gente que fala, mudar as emoções. Você não muda a emoção. Você não muda a emoção, né? A emoção, ela é uma externalização do sentimento. Então você sente algo e aquilo se transforma numa emoção que você vai expor para fora através de raiva, tristeza, alegria, enfim. A emoção sai depois que você tem um sentimento interno. Então não queira nunca pensar, eu quero mudar a emoção, eu tenho muita raiva, eu não quero mais ter raiva. É impossível, tá? Você vai continuar tendo raiva. O que vai te fazer diferente é você conseguir perceber em que momentos que você tem raiva e por que determinada situação você fica com raiva, por que isso está acontecendo. E eu vou compartilhar aqui a estratégia em que eu usei, porque eu era uma pessoa assim de pavio muito curto, tolerância zero, e eu não tinha muita papa na língua assim, então eu acabava falando coisas que eu até me arrependia depois, mas eu falava, tá certo? Mas isso não me levou a lugar nenhum, eu tive resultados péssimos em relação a isso e foi quando eu resolvi mudar e me aprofundei ainda mais dentro do desenvolvimento humano e falei, vou estudar essa inteligência emocional. Então, o que você pode fazer aqui? Que emoções, digamos que você terminou o seu dia, lá no final do dia você vai pegar um diário, você vai escrever lá. Que emoções eu tive hoje? Hoje eu tive alegria. Qual foi a situação que te deu alegria? Foi a situação X. E por que te deu alegria? Que memória que você teve que te resgatou essa alegria? É porque nossa pessoa me lembra uma tia. Nananana. Escreva. Esse exercício de externalização ele é fundamental para o autocontrole.
ele é fundamental para você continuar cada vez mais esse movimento de autopercepção. Então, assim como a raiva, uma situação que te deixou com raiva, que te deixou nervosa, que te desequilibrou, queira você ter a clareza da situação, do momento, foi uma pessoa, foi uma fala, o que aconteceu ali que te desequilibrou. E esse movimento é você com você mesmo, tá? Então, terminou seu horário de trabalho, tá muito estressante aquilo, faça isso. Por que que eu chorei? Por que que eu fiquei com raiva? Por que que eu briguei? Por que que eu me descontrolei? Por quê? Queira saber os porquês. E quando você faz esse exercício, você começa a se aprofundar mais nesses porquês. E quando você coloca as situações, as pessoas ou as falas que te dispararam essas determinadas emoções, você começa a entender por que elas acontecem dentro de você. E a gente só consegue gerenciar essas emoções quando a gente entende o motivo qual elas surgem. Então, isso é sim parte do processo do autoconhecimento. A gente precisa saber qual é o movimento dessa raiva dentro de nós, qual é o movimento desse fracasso dentro de nós. A gente precisa saber qual que é o movimento dessa depressão dentro de nós, sabe? Porque tinha dias que eu saía do meu trabalho numa frequência tão baixa, assim, de cansada, quero desistir, não quero mais, sabe? Aquela coisa de depressão, assim, sabe? Esgotada, esgotamento total. E por que que eu tô assim? O que que eu tô querendo? O que que eu tô precisando que eu não tô encontrando em mim? O que que não tá tão satisfatório? Por que que eu tô assim? Sabe? E, de novo, é aquela briga, aquela conversa eu comigo mesmo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, quando a gente fala dessas emoções, às vezes da gente falar coisas que a gente não quer, a gente fazer coisas que a gente não quer, o movimento do não quer não acontecer de fato está em exatamente saber por que que dispara, por que que falou aquilo daquele jeito. É esse porquê que ele é um pouco mais profundo. Ele não está aqui só nesse resgate que a gente é capaz de fazer do nosso racional, que é essa parte mais superficial do nosso cérebro, que é onde tem toda a nossa resposta de busca rápida. Quero, não quero, vou, não vou, é preto, é branco, sabe? Respostas rápidas. A gente tem esse arquivo aqui superficial. É a mesma coisa falar, você tem raiva? Tenho. Por que você tem raiva? Ah, porque eu tenho. Porque eu sou nervosa. Porque sim. Então, assim, você só tá buscando aqui esse porquê. Agora, quando você quer entender verdadeiramente o sentimento que levou aquela emoção, você precisa descer um pouquinho mais. Aí a gente vai lá para o subconsciente, aí a gente começa a resgatar umas coisas sobre a sua história, sobre os seus porquês verdadeiros. E isso te faz muito grande quanto ser humano, porque é o total autocontrole de você ver determinada situação em que antes te gerava um desequilíbrio, mas você já sabe que memória que aquela situação ali tá te resgatando e de que você se põe exatamente numa organização de memórias ali que você fala, mas eu tô no meu ambiente de trabalho, isso é só uma lembrança que foi ruim, mas ela não tá acontecendo agora. Isso foi uma experiência para mim e tá tudo bem, porque aquelas pessoas ali estão vivendo a experiência delas. Só me trouxe aqui essa atenção, só me trouxe esse olhar diferenciado porque me fez resgatar uma memória. Mas tá tudo bem, isso não é meu, tá certo? Então é exatamente essa grandiosidade, essa capacidade que a gente acaba adquirindo. E lembra que em algum dos vídeos eu falei sobre, né, a meditação, a yoga, e que, bom, se eu não falei, eu vou falar de novo. Quando a gente faz essa prática, né, e eu era bem cética em relação a isso. A yoga funciona? Eu mato a professora, Deus que me livre. Tenho a menor paciência de ficar aqui fazendo exercício, respirar. Deus que me livre. Meditar, gente. Quem disse que eu consigo ficar parada 5 minutos? Essa era eu antes. Essa era uma outra Carol. E depois, quando eu entro nesse movimento profundo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, eu inclusive vejo essas ferramentas, a meditação e a yoga, como uma estratégia daquela coisa de que eu tenho o sentimento e solto a emoção da raiva, por exemplo, porque eu tô falando no meu caso.
Eu era uma pessoa muito... falava mesmo, não guardava. Acontecia, pá, soltava. E doa quem doer, falei. Só que isso não é legal, isso não é saudável. E isso não é um problema no outro, é um problema em mim. Então, é essa autorresponsabilidade que a gente precisa ter. E quando eu faço esse movimento de que eu preciso ter papas na língua, eu preciso ter freio, meu Deus do céu. E aí eu começo a estudar a yoga, a meditação, a leitura, por que essas práticas trazem benefícios em estratégias de vida, é porque há uma modificação, há uma ação mesmo, né, no nosso córtex pré-frontal, e depois você pode entrar, e eu não vou nem perder tempo aqui falando isso, senão esse vídeo vai ficar super longo, mas é bem sobre a gente, quando usa dessas práticas, usa dessas ferramentas, yoga, meditação, leitura e tantas outras mais que existem, a gente acaba desenvolvendo um espessamento maior ali no córtex pré-frontal. E esse espessamento, ele atua como se fosse um freio. Então, na hora que vem aquele sentimento e vai para aquela emoção de porrada, de pancadaria, lembra do respira fundo, conta até 10? É essa técnica que você acaba ganhando por uma habilidade que você desenvolveu. Então, é isso que a yoga faz, é isso que a meditação faz e é isso que a leitura faz. Então, é aumentar esse espessamento do córtex pré-frontal que atua como um freio no disparo da emoção. Ele te dá um espaço maior para você ter exatamente esse discurso que eu acabei de falar. Não, aquela emoção só me trouxe uma memória que é minha, mas só me fez lembrar, tá tudo bem. E você acaba colocando em ordem e respira fundo, sai, aquilo não é seu. É essa capacidade que a gente adquire. Funciona? Funciona. Me contaram? Não, eu vivi, eu apliquei. Eu era assim, eu não sou mais. Por quê? Porque sim, eu usei dessas técnicas e sim, elas dão muito certo e há comprovação científica sobre isso. Então é isso. Então o exercício que eu tenho aqui para você é exercício de autopercepção. Que emoções você teve no dia? Quais foram as situações que te deixaram com comportamentos incoerentes, com comportamentos ruins que você não gostaria de ter? Que comportamentos que você teve que você gostaria de mudar? Começa a fazer isso. Começa a fazer isso e você pode perguntar, Carol, tá, e depois que eu fiz isso? Tô super disposta, vou fazer, e aí? E aí que você escolha entrar num processo de autoconhecimento para que você tenha direcionamento e aplicação de ferramentas, de pessoas que podem te ajudar nesse processo que é libertador. Hoje eu faço isso, eu sou mentora hoje de grupos em processos de autoconhecimento, e eu formo grupos porque é o melhor custo-benefício e são técnicas individuais e é de maneira online, cada um aplica na sua casa, é um momento de introspecção individual, cada um na sua casa da sua forma, mas são descobertas incríveis porque são técnicas e sim, a gente precisa parar para olhar para isso, porque ser diferente hoje é uma questão de escolha, é uma tomada de decisão, uma autorresponsabilidade que está na mão de cada um de nós. E quando a gente fala de estratégia comportamental, a gente precisa começar a querer fazer movimentos diferentes. Você não vai ter resultados outros fazendo a mesma coisa. Se você acha isso, como eu achei por muitos anos, pare agora, porque você não vai ter outros resultados fazendo as mesmas coisas. Então queira praticar todos os exercícios, desde lá do primeiro vídeo até este vídeo, tá certo? Essa série foi construída com muito carinho. E o próximo vídeo eu vou fazer um fechamento extraordinário e eu tenho certeza que você vai usar dessas ferramentas e você vai aplicar e ajudar muitas outras pessoas que estão ao seu entorno e não tiveram a oportunidade de assistir esse vídeo. Então comenta aqui, comenta se você começou esse exercício de escrever e me coloque o que você percebeu desse exercício de externalização, desse diário que você vai comprar e a partir de hoje você vai começar a escrever, porque você quer ser diferente, você quer saber como você funciona e por que você funciona assim. Tá bom? Então faça isso, depois de feito, comente e diga qual foi a experiência, o insight que você teve fazendo esse exercício. Espero que tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!